1 Coríntios, capítulo de número 11 e verso de número 23. 1 Coríntios 11, 23. Assim como você está, porque reverência não está ligada ao corpo, reverência está ligada à mente, o que corresponde com o que está escrito e inserido na palavra. Ok? Amém, irmãos? Porque tem muita gente que está com o corpo de pé, com a Bíblia aberta, mas chega a ter poeira na Bíblia porque ele nunca lê. Isso é falta de reverência com a palavra. Então os dogmas religiosos, no que diz respeito a inseridos dentro da Assembleia de Deus Vida Nova, não tem peso. Pode ficar sentado que eu vou ler a Bíblia e vou trazer uma palavra de Deus para o teu coração. 1 Coríntios 11, verso 23. Os que não encontraram, olhem no telão. Estamos chique, né? Estamos quase lá. Só falta nós ajeitar uns detalhes aí. Estamos quase lá. Ai, que Deus toque alguém, dá um retroprojetor novo, né? Esse aí já está com os dias contados. Amém, irmãos? Diz o seguinte, o verso de número 23, da primeira carta à igreja de Corinto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi, tomou o pão. Na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão. Olhe para mim, por favor. Quem é você na pior noite da sua vida? Vamos de Bíblia? O apóstolo Paulo, escritor de mais de 13 cartas, a saber, uma que está em dúvida ainda, por isso eu falo mais, que é a carta aos Hebreus. Ele tem uma preocupação muito grande no capítulo de número 11, de tratar das divergências relacionadas à atuação da igreja, no aspecto de limitar quem poderia ou não ser coparticipante da ceia do Senhor. Foi o apóstolo Paulo quem idealizou o fator fundamental da ceia como sendo diretamente ligado à igreja, um memorial, não só para aquele presente momento, mas também para os dias odiernos. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação tão grande, que ele vai gastar aproximadamente 4 capítulos só para tratar do comportamento, e também, não só do comportamento, bem como também daquilo que as pessoas de fora, vislumbrando o que acontecia do lado de dentro, por sua vez, traziam como uma má fama da igreja em Corinto, pois a mesma estava quase que se compartindo entre si, porque existiam grupos dentro desta igreja, existiam dentro desta igreja pessoas que, agrupando-se a não só um fator de civilização, mas também de cultura, também no aspecto circunstancial da vida, existiam grupos internos aqui dentro. Existiam aqueles que ensinavam, aqueles que escutavam, existiam os grupos daqueles que estavam abaixo da margem da sociedade, no que considerava naquela época pessoas sem nenhum tipo de cultura, a saber, as viúvas, os órfãos. Também existiam aqui os idosos. E dentro desse comportamento de correlacionar igreja com externo, externo com interno, o apóstolo Paulo tem uma preocupação. Qual é a preocupação? Fazer com que a igreja que está do lado de dentro e que sai para o lado de fora, muito mais vivenciando o reino externamente do que internamente, possa resolver os seus problemas, as suas picuinhas, as suas divergências do lado de dentro. E é exatamente aqui, no capítulo de número 11, que ele vai tratar de algo que não poderia estar do jeito que estava, a saber, a desorganização com relação à ceia do Senhor
incomodou o apóstolo Paulo. E é exatamente aqui que, entre mentes, e obviamente ele vai falar sobre o fator direto da importância que tem a ceia, do porquê é que ceiamos, para que ceiamos. E também é aqui que ele vai conseguir trazer para a igreja, então, receptora da carta, aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. E é exatamente no capítulo 11, verso de número 23, que ele vai denunciar como a ceia deveria ocorrer. No capítulo de número 11, se no verso de número 1 ao verso de número 22, ele faz indagações ao povo, ele pergunta do porquê é que alguns se reuniam preocupados apenas com si próprios e não com o outro. Logo no verso de número 23, ele vai dar a ortoga do porquê é que ele quer tratar do problema. Ele considera que isso não deveria ser um problema porque isto é um memorial. Ele considera que isto não deveria ser um problema, não deveria ser um motivador de discussão dentro da igreja, porque isso deveria ser algo de saudável e momentânea reunião. Obviamente que nós não ceiamos todos os dias, isso é fato. Mas nesse contexto, o apóstolo Paulo estava querendo dar para a igreja uma significativa muito grande com relação à ceia, dentro do pressuposto fato de que existia necessidade de ter no coração daquela igreja, naquele presente momento, um desejo de ceiar, mas já contar os dias para a próxima ceia, no intuito de fazer-lhes entender que a melhor reunião da igreja era a ceia. No intuito de fazer eles entender que nem que fosse de arrasto, nem que fosse acamado, nem que fosse pendurado sobre os ombros de alguém, por não ter como se locomover, era necessário estar junto, em unidade, para participar da ceia. É isto que o apóstolo Paulo quer ratificar. Tanto é fato que ele vai chancelar a fala dele com a seguinte descrição: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Escute-me, por favor. É possível que a tua versão esteja diferente, porque na minha versão, e eu estou fazendo uso de uma King James 1611, está dizendo o seguinte: se não for atualizada a tua Bíblia, provavelmente vai estar do jeito que está a minha aqui. Está dizendo assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão eu recebi do Senhor, ele está fazendo uma declaração direta de que o que ele está fazendo não vem dele, de que é tão saudável o que ele está passando para a igreja, que ele quer chancelar o fato de estar passando com base em um sentido. Qual? Não fui eu que inventei, não fui eu que achei uma ideia boa isso, eu recebi do Senhor. E olha o que ele disse: eu recebi e não tive nenhum tipo de vaidade ou dificuldade de lhes entregar. O apóstolo Paulo é diferente de alguns pregadores desta geração, que no aspecto da entrega sempre parece que querem ficar devendo alguma coisa para o público, e principalmente no mundo que diz respeito a uma vida de itinerância, para que possam continuar com a agenda aberta. O apóstolo Paulo não tem preocupação de deixar alguma coisa dentro de si e não dar para a igreja. Ele não tem problema com isso, porque ele sabe que ele é mordomo de Cristo, ele é mordomo do Eterno. Tanto é que na apresentação dele ao seu filho Timóteo, seu filho na fé, seu filho ministerial, ele diz: Timóteo, quem te escreve é um servo de Cristo. A palavra servo é doulos, aquele que não responde por si próprio, mas que tem sobre si uma voz de autoridade. O que o apóstolo Paulo representa nesta fala, dizendo que ele entregou, o que ele recebeu, é que ele não tinha vaidade de entregar tudo aquilo que Deus dava a ele para entregar,
porque ele sabia de uma coisa que poucas pessoas conseguem considerar neste presente século. E qual é, pastor? Aquilo que vem de Deus não pode ficar comedido a mim próprio. Eu preciso repartir, eu preciso entregar, eu preciso ensinar. Se eu vou falar, se eu sei orar, eu preciso ensinar alguém a orar. Se eu sei pregar, eu preciso ensinar alguém a pregar. Se eu sei palestrar, se eu sei dignificar alguém no reino de Deus, eu preciso fazer que essa pessoa consiga também maximizar o seu potencial, desenvolver a sua característica em Cristo Jesus na obra. Eu não posso ser comedido na entrega, eu tenho que entregar tudo. E ele diz: eu recebi, e eu recebi do Senhor, e isto também eu lhes entreguei. Eu não entreguei algo que eu não tenha recebido dele. Eu não passei algo a vocês que eu não tenha certeza que antes de passar a vocês, eu considerei a fonte. Considerar a fonte, senhoras e senhores, é tão importante que o apóstolo Paulo faz referência direta ao Senhor, para declarar a eles: eu sei que no meio de vocês existem outras influências. Eu sei que o helenismo está ganhando corpo no meio de vocês, e as filosofias gregas, e as filosofias essênias, e as filosofias mundanas estão entrando, mas eu quero dizer a vocês que o que eu entreguei vem de Deus, e se vem de Deus, precisa ser respeitado. Aí ele continua: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi, eu gostaria de considerar com vocês que ele poderia apenas dizer: eu recebi do Senhor, e o que eu recebi do Senhor é exatamente isso aqui. O Senhor Jesus se reuniu com os seus discípulos em uma noite, tomou o pão, deu graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comeres e beberes melhor de mim. Semelhantemente tomou o cálice da nova aliança, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Aqui estava ótimo, mas por que é que ele vai declarar e vai trazer para a fala dele um ponto de referência? Porque ele recebeu de quem? Então, se ele recebeu do Senhor, as informações têm que ser passadas a contento. Vamos de novo? Se eu recebi do Senhor, as informações que eu passo têm que ser a contento. Sabe aquele tipo de mensagem que você sai sem entender muita coisa? Muitas vezes não quer dizer que o pregador não entregou tudo. Às vezes o pregador entregou tudo. Mas o pior não é o pregador que prega, às vezes você não consegue entender tudo pela lógica textual e teológica dele. O pior é o pregador que sai do púlpito e diz: eu não consegui entregar aquilo que eu queria entregar. Então, mais preocupado aqui nesse contexto do que com os ouvintes apenas, Paulo estava preocupado com ele mesmo, porque ele não poderia vacilar na entrega daquilo que ele recebeu. Tem gente que está aqui, é que quando você era cavalo de Satanás, o diabo te levava para as noitadas, você passava madrugadas a fio, sexta-feira para você já era final de semana, e você voltava só na segunda-feira para casa, às vezes ia direto para o trabalho, nem banho tomava. Há pessoas que estão aqui, que a vida era uma vida de amargura, de ansiedade, uma vida que procrastinava a felicidade em Cristo, porque só Cristo tem uma felicidade genuína para nos entregar. Aí Jesus te encontrou, parabéns. Aí Jesus te achou, foi com a tua cara, porque Jesus não está dentro de uma prateleira, irmã Tainara, que eu diga assim: hoje eu aceito Jesus, amanhã eu não aceito, hoje eu quero Jesus, amanhã eu não quero. Não. Se ele apontar o dedo para você, nada pode mudar a escolha dele.
Ele foi com a tua cara, gostou de ti, te deu um banho de misericórdia, primeira entrega. Inundou o amor dele sobre você, segunda entrega. Te fez ter consciência de quem você era antes dele e o que você passaria a ser nele, ou seja, consciência de remissão, terceira entrega. Os teus pecados te acusavam diariamente, mas aí ele veio e te redimiu deles, dizendo: eu já levei sobre si as tuas culpas, eu já levei sobre mim as tuas culpas, você está perdoado. A quarta entrega. Aí você decidiu batizar-se, passou pelas águas batismais, declarando e oficializando publicamente que você era dele a partir daquele momento, e ele seria o teu Senhor. Em retrospecto a isso, ele vem e diz assim: agora eu vou te dar dons, eu vou te dar talentos, e com esses dons tu vai desenvolver o fruto do meu Espírito sobre outras pessoas. E no aspecto de ele poder investir em nós, o que se espera é que nós, em retrospecto a esse investimento, entreguemos tudo que somos diante dele. Se tu não entendeu, tu vai entender agora. O apóstolo Paulo está dizendo: eu abri mão de muita coisa para ensinar vocês, coríntios. Eu sei o que eu passei lá atrás, o que eu sofri, as perseguições e calúnias que eu enfrentei. Eu sofri açoites, eu sofri apedrejamento, eu fui caluniado, torceram contra o meu sucesso, eu sofri mais de um naufrágio. Houveram noites em que eu não sabia se era noite ou se era dia, porque eu estava em alto mar e o sol não raiava. E sabe de uma coisa, coríntios? Mesmo assim, mesmo sabendo de tudo que eu enfrentei e de que tudo que eu passei, teve sim as dores preliminares, as dores decorrentes, eu quero lhes dizer uma coisa: eu não abro mão de entregar tudo. Vamos lá? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente diz querer ter Jesus, mas nos achamos tão preciosos a ponto de declarar com as nossas atitudes que somos mais preciosos do que o próprio Cristo. E é por isso que eu volto para o apóstolo Paulo, porque ele disse: eu não tenho a minha vida por valiosa, porque se eu morrer é lucro, porque se morro, morro para Cristo Jesus. Estamos vivendo dias complicados, estamos vivendo dias delicadíssimos, que se não pregarmos uma mensagem que se encaixe na mentalidade do ouvinte, ele sai desta igreja e procura outra para congregar. Se lá não pregarem a mensagem que ele quer ouvir, ele sai de lá e vai procurando, e acontece o que o apóstolo Paulo falou de novo. E nos últimos dias vão procurar mensageiros que preguem no aspecto daquilo que a eles lhe agrada, procurando definir uma nova personificação de Cristo. Só que eu quero lhes afirmar: evangelho não é conforto, evangelho não é sentar no divã, evangelho é renúncia. E para quem diz: eu queria a coroa, a proposta de Cristo nunca foi coroa na cabeça, mas até os dias onde éramos é cruz no ombro, cruz no ombro. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas o que dizer do apóstolo Paulo, declarando esta fala? Ele está denunciando aquilo que Cristo passou por amor a mim e a você. Porque olha o que ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite da sua traição, eu sei que nós temos inúmeras histórias que já fizeram parte do nosso dia a dia,
Eu vou esperar as crianças entrarem e sentarem. Amém? Eu sei que existem inúmeras histórias que você já sabe, ou que talvez você seja o personagem central delas, com relação à grafia que lhes fiz agora. Eu ouvi histórias de pessoas que na noite da sua traição tiraram a própria vida. Na noite da sua traição se afundaram no mundo das drogas e nunca mais conseguiram ter paz em sua alma. Histórias de pregadores que, voltando de viagem e pela infelicidade do comportamento de um cônjuge que não tinha o mesmo caráter de Cristo, viram a realidade que estava obscura até então, e por uma traição decidiram abandonar tudo. Abandonaram o ministério, abandonaram chamada, abandonaram Bíblia, abandonaram as bibliotecas que muitas vezes foram alimento para muitas pessoas ouvindo-os pregar. Existem ministérios que, por causa de uma noite dessa aqui, tiveram que fechar as portas e nunca mais abriram-se as portas. Existem empresas que, por causa de uma noite como esta aqui, por causa de um momento como este aqui, fatídico, triste e amargurável, tiveram que declarar falência por causa da noite da traição. Eu não sei você, qual seria a tua reação. Eu não sei você, porque a traição ela está em várias dimensões. Várias. E eu não sei para você como seria a experiência. Talvez você pediria a morte. Talvez você, como eu vi dentro da minha casa, com relação à minha família, aos meus pais, se desesperaria. Pediria para Deus a noite toda, entrando madrugada dentro. Por quê? O que eu fiz de errado? Aonde está o meu erro? Existem inúmeras, diversas formas de reação com relação a um momento como esse. Agora é por isso, e exatamente por isso, que eu consigo considerar Jesus como sendo o maior dos maiores. Porque a Bíblia diz, na mesma noite. Por que na mesma, pastor? Porque está fazendo um mix, está mesclando as informações, na mesma noite em que ele foi traído, em que ele tinha tudo para olhar e dizer: Pedro, pega a espada, porque nós vamos atrás de Judas. Na mesma noite em que ele tinha tudo para dizer: atenção, colégio apostólico, eu e vocês agora somos uma turma de assassinos, nós vamos atrás de caçar a Judas e vamos matá-lo. Na mesma noite em que ele tinha tudo para ir para dentro do cenário do Gólgota, para dentro do cenário do Getsemane, e dizer: eu rejeito, um amigo me traiu, um amigo me abandonou, um amigo me deu as costas. Ele não se descabelou, ele não se desesperou, ele não bancou o assassino. E quando todo mundo achava que ele ia pedir pedra, ele olhou e disse assim: onde é que está o pão? Quando todo mundo achou, vai pedir espada, vai matar a Judas, porque agora já se revelou aquele que é o traidor, agora vamos acabar com a história dele. Ele disse assim: não, traga o pão, me dá pão. Porque aquela velha frase filosófica dos dias odiernos nunca foi tão real. Cada um oferece aquilo que tem. Repito, cada um oferece aquilo que tem. Jesus olhou e disse assim: está me oferecendo traição? Ok, eu tenho pão para oferecer. Alguém quer?
Ramai Johevassi, Derigalabandaraya. Nemirivassi, Kelimandarai. Estão me oferecendo o engano, estão me oferecendo o vitupério de uma traição, uma vergonha de ter discipulado um amigo por 3 anos. E cuidado com quem você chama de amigo, porque amigo é guardador do coração. Jesus andou 3 anos do lado do cara e o cara conseguiu ainda assim traí-lo. Jesus olhou e disse: eu vou te revelar, Paulo, o que aconteceu. E como foi que eu celebrei a ceia? O maior memorial do Novo Testamento está na ceia. Como é que foi? Quando tu for anotar, anota e diz: na noite em que eu fui traído. Por que é que o ponto de referência é a noite da sua traição? Porque eu quero que todo mundo saiba que na noite em que eu fui traído, eu não chorei por causa do traidor. Eu não fui correndo atrás do traidor porque o traidor sumiu, porque o traidor saiu de cena. Não, porque quem quiser ir, que vá. Eu sou Cristo. Quem quiser ficar, fique. Quem quiser ir, vá. Eu dei atenção, eu oportunizei, eu estendi a mão, eu ensinei. Mas se mesmo assim, com toda essa entrega, ele preferiu trair-me, vá. Eu não vou deixar de atender 11 que estão do meu lado por causa de um que decidiu me dar as costas. Na noite em que eu fui traído, eu tomei o pão. Você sabe que o aspecto direto relacionado ao pão aqui tem uma importância muito grande. Porque se tem 2 coisas que todo judeu tinha por hábito ter em casa, era pão e vinho. É cultural. Todas as vezes que alguém chegava de viagem na casa de um judeu, a primeira coisa que o anfitrião fazia era tirar-lhe a túnica e colocar a túnica em um engate que existia diante da porta. A segunda, e era o anfitrião que fazia isso. Não era quem estava chegando, era o anfitrião que tirava, colocava. E antes dele acessar a sala da intimidade, o anfitrião ia lá e lavava os pés de quem ia acessar a sala da intimidade. Depois de lavar os pés, dava uma toalha umedecida e passava-se-lhe no rosto e nas mãos e também no pescoço, porque o pó da antiga Palestina era muito forte e tinha uma violência muitas vezes durante o dia por causa do vento. Então as pessoas andavam sempre se cuidando com relação a esse aspecto. E muito mais quando se entrava dentro de uma casa. Jesus está declarando que na noite em que ele foi traído, significa dizer que a noite chegou e que ele passou o dia com esses discípulos. Que ele passou os momentos mais cruciais desse dia com os discípulos. Dá para você ter ideia que o traidor que ele está denunciando aqui, ele tirou a túnica e pendurou? Dá para você considerar que o traidor que ele está denunciando aqui, ele pegou nos pés e lavou os pés para que pudesse acessar a casa? Dá para você considerar que o traidor que ele está denunciando aqui recebeu toalha umedecida para poder limpar o seu rosto e poder ser coparticipante da mesa da ceia? E nada disso invalidou a traição. Por quê, pastor? Porque aquilo que está aqui, sendo alimentado diariamente, nem o próprio Cristo consegue alterar, se você não quiser que ele altere. Tem gente que diz assim, e virou o ano dizendo: esse ano eu vou ser melhor crente, eu vou congregar, eu vou dizimar, e agora eu vou te lembrar de tudo que tu falou em oração. Eu vou ofertar, eu vou ajudar o meu pastor, eu vou poder socorrer as pessoas que precisam, eu vou ser mais amoroso, eu vou ser mais solícito, eu vou tentar compreender melhor as falhas do meu próximo,
Eu vou tentar ajudar mais aqueles que eu sei que precisam da minha ajuda dentro do meu lar, na minha casa. Serei um bom marido, uma boa esposa, um ótimo filho. Eu vou ser melhor. Se você não alimentar isso diariamente com atitudes que corroboram com aquilo que você mentalizou, você nunca chegará ao sucesso. Você nunca será o que você falou que queria ser. Jesus tentou o que pôde socorrer Judas dele mesmo. Deixa eu explicar de novo isso aqui. Jesus tentou o que pôde salvar Judas de si próprio. Quer que eu prove para você ou não? João capítulo de número 12. Judas era um dos que estava naquele cenário, e a Bíblia denuncia, e ele era aquele que tinha a bolsa, e que de tempo em tempo roubava o que era colocado na bolsa. O cara está andando do lado de Jesus, depois de receber uma das maiores oportunidades, e o engano dele já começou ali, porque a traição era o cume do monte, do desgaste do caráter de Judas. Ele já vinha dando sinais de que não merecia a confiança, e mesmo assim Jesus confiou. Por que é que Jesus confiou? Pelo simples fato de que se tem uma coisa que Ele nunca vai deixar de fazer, é acreditar que você pode mudar. É acreditar que há sim chance e oportunidade que corroborem na tua melhoria, na tua mudança, na tua envergadura, no que diz respeito a querer modificar o teu caráter. Quanto mais Judas roubava, mais Jesus olhava e dizia: Judas, tu pode estar vacilando, cara, e eu sei que tu está vacilando, mas eu não tiro a bolsa da tua mão, porque enquanto a bolsa estiver na tua mão, é a declaração cabal de que eu te dei a carta de alforria para se libertar daquilo que está acabando com você. Eu paro ou eu continuo? Na noite que foi traído, ele tomou o pão. Imagine um pão aí, caseiro, pão d'água, pão de aipim. Alguém aqui já comeu pão de aipim? Não, de macaxeira. Alguém já comeu pão de macaxeira aí, meu filho? Rapaz, vocês não sabem que é bom não, hein? Pensou no pão? Pensou? 6 horas da manhã, padaria. Você vai lá e ó, compra. Por que é que faz uso direto da palavra pão aqui? Porque tem um contexto direto relacionado ao assunto. Se o pão era obrigatório existir dentro da casa de um judeu, e lá não existia o aspecto de refrigeração, como é que se mantinha um pão para não embolorar? Como é que se mantinha um pão num aspecto de poder ser comestível, poder ser ingerido? Simples. Todos os dias se buscava pão, ou todos os dias se fabricava o pão. Jesus tinha um ministério, e esse ministério tirou dele algumas regalias, e uma delas, para tu que não gosta desse Cristo romantizado de The Chosen, que é um Cristo romantizado pela igreja adventista do sétimo dia, para ti que lê Bíblia, ao invés de ficar se alimentando do que está dentro das mídias, e que mais mentem para você de um Cristo que não tinha nem autoridade para cobrar os seus discípulos. Esse Cristo aqui não tinha algumas regalias, e uma delas era não poder preparar o próprio alimento, porque o tempo era infime, pequeno. Redundante era imaginar que se existia um tempo para preparar o próprio alimento. E quer ver uma coisa importantíssima? Como é que o pão já está no cenário? Porque o pão sempre chega antes da traição. Oh, me ajuda, Jesus. Eu vou diminuir de novo. O pão já estava no cenário antes de Judas entrar dentro da casa. Antes de qualquer traidor, antes de qualquer engano, de qualquer decepção que você tenha sofrido,
antes de qualquer guerra mental, psíquica e emocional que você esteja passando. Eu quero lhe afirmar, em algum momento alguém lhe avisou. Em algum momento alguém usou um pão. Pastor, prova! Lembra quando você parou no semáforo e alguém te deu um panfleto te evangelizando? Era o pão que tu desvalorizou. Uramai de orrevácia, uramai de recalasse derevai. Lembra daquele louvor no rádio tocando e você disse: isso aí é um hino, isso é de igreja. E depois de alguns dias sofrendo o vitupério da traição, você lembrou e disse: Deus tinha me avisado. O pão já estava no cenário. O pão chegou primeiro. Quer mais? Enquanto o traidor procura a noite para trair, porque traidor assim, ele procura a noite para fazer o que ele quer fazer. Ele procura a noite porque o dia valida a companhia. De dia eu tenho que andar onde Jesus está, mas como de noite ele dorme, eu traio. Como de noite ele descansa, eu traio. O traidor procura a noite para fazer aquilo que ele desejava fazer, mas o pão, em contrapartida, na madrugada, às 4 horas da manhã, está sendo fabricado. O pão chegou primeiro. E se o pão chegou primeiro, não adianta bater no peito e dizer: ninguém me ajudou, porque eu preciso falar esta verdade. Nós estamos vivendo uma geração, irmã Tainara, que quando acontece o problema, eles justificam dizendo: pastor não me ajudou, a igreja não me ajudou, as pessoas me abandonaram, as pessoas me deram as costas. Não faltaram sinais para você de que você deveria ter tomado alguma atitude, e agora justificar o resultado culpando alguém não vai te ajudar em nada. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Reconhecer que o pão já estava no cenário. E sabe qual é o maior problema? Pergunte qual? Cenários onde o pão não tem primazia. Não é de hoje que eu tenho pregado nessa igreja. Agora, em abril, faz 1 ano que eu estou pastoreando essa igreja. Valeu por esse aleluia, João. E não foram poucas as vezes que eu entreguei pão nesta mesa. E acredite se quiser, não foram poucas as vezes que alguém chegou para mim e disse assim: pastor, se não fosse aquela mensagem de quinta que o senhor pregou, o que eu vivi no domingo, eu não sei se eu ia suportar. Porque o pão chegou primeiro. Não aceite congregar em uma igreja onde o pão não tem primazia, aonde a bateria tem mais valor do que a Bíblia sendo pregada, aonde o teclado tem mais valor do que a Bíblia sendo anunciada, o Evangelho sendo pregado, porque existem inúmeros fatores que envolvem o conceito igreja, mas existe um que é primordial para termos saúde, é a Bíblia. A Bíblia precisa ter centralização no reino, no aspecto de igreja. A Bíblia precisa ser pregada, a Bíblia precisa ser ensinada, e quando o pão estiver no cenário, antes do traidor, acredite, a traição não acaba com você, a traição não destrói teu ministério, a traição não acaba com a tua alegria. Enquanto o pão chegar primeiro, o traidor pode chegar, vai chegar atrasado. Ó, pensa comigo, 2 mundos, o espiritual, o divino, tá? E o natural, o físico. No mundo espiritual, os demônios. Rapaz, ele descobriu quem é o traidor. Obrigado, meu obreiro, tu é uma bênção na minha vida. Ele descobriu quem é o traidor. Descobrindo quem é o traidor, olha o mundo espiritual em polvorosa. Agora sim, acabamos com ele. Por quê? Porque ele não pode ir para a cruz. E descobrindo que é um amigo que o trai, nós vamos mexer com as emoções dele. Ele vai rejeitar a cruz. E quer ver como doeu tanto? Ele mesmo chegou no Getsemane e disse: Pai, se possível for, está doendo, está machucando,
que não era alguém que eu esperava. É a humanidade sendo denunciada ali. Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, porque não tem coisa pior do que você estar estendendo a mão e abençoando alguém, e esse mesmo alguém está planejando contra você. Não tem coisa pior. E o maior motivador de pastores tirarem a própria vida nos últimos 4 anos, sabe qual foi? Ingratidão. Jesus sentiu na pele a dor da ingratidão. Porque, e eu vou falar de mim agora, eu sou bom para todo mundo aqui, enquanto não aparecer uma mancha de lepra na minha pele. A hora que aparecer uma mancha, bota ele para fora. Bota para fora, porque leproso contamina o ambiente. Bota para fora. E aí é por isso que eu amo Jesus, porque ele disse assim: em Samaria existiam muitos leprosos, mas no tempo dos reis, o único leproso que foi curado foi Naamã. Por quê? Porque é diferente de um público, de um povo que se desgasta apontando o erro, apontando o pecado, esquecendo-se de olhar-se no espelho. O meu Cristo olha para a mancha e diz: vem cá, todo mundo ia te colocar para fora, mas eu vou te trazer para perto, vou mudar, vou curar. Talvez tu não vai servir para a mesma obra que eu tinha antes, mas eu não desisto de você. Passa de mim o cálice. E o mundo espiritual está assim: agora ele abandona, agora ele abre mão. Eu já estou encerrando. Agora ele rejeita o Calvário. Aí ele pega o pão. Quando ele pega o pão, a perspectiva que eu tenho com relação ao mundo espiritual é exatamente essa daqui. Você pode ter outra, é a minha perspectiva. O que será que ele vai fazer com o pão? Porque todas as vezes que ele pegou o pão, leia a Bíblia, todas as vezes que ele pegou o pão, o cenário mudou. Você tem que começar a prestar atenção nos detalhes da Bíblia. Pegou o pão, procure quantas vezes ele pegou o pão na história dele, e você vai ter uma baita de uma mensagem. Pegou o pão, e o que é que ele fez? Dividiu? Não, eu comecei repartindo e vou terminar repartindo. Por quê? Porque se eu pegar uma bolacha e dividir, não sobra para todo mundo. Agora, se eu repartir, enquanto todo mundo não tiver um pedaço, ninguém come. Repartir é diferente de dividir. Quem divide termina sem nada, ou fica sempre alguém sem ter o que comer. Agora quem reparte, aí, tu pegou teu pedaço? Pegou. Pegou teu pedaço? Pegou. Teu pedaço não está maior do que o outro? Tá. Então reparte com teu irmão lá, porque eu quero que todo mundo coma. Jesus pegou o pão na mão, olhou e disse assim: vou repartir o pão. Querem me quebrar, querem me arrebentar, querem me rasgar a carne, porém eu não desisto de nenhum de vocês, de nenhum de vocês. Eu vou repartir o pão. Só que eu pergunto e você responde: o que é que ele falou antes de repartir o pão? Ele deu? Ele deu? Ele deu? Dá para mim te ensinar só mais uma verdade? Sim ou não? Imagine o pão de novo. Imaginou? Sentiu o cheiro? Não? Talvez até o final do culto tu sinta. Alguém vai sentir hoje, quando chegar em casa, né, irmã? E tu não sabe do que eu estou falando, é por isso que tu está sem entender nada. Mas tu já vai entender logo, logo. Pega o pão, aquele cheiro de pão. A Josiane tirou um pão do forno antes de vir para o culto. Eu disse: só com manteiga. Não precisa mais nada. O pão com manteiga é suficiente. Irmão, eu engordei 23 quilos depois de casar. Então tu imagina a belezura que eu era. Olha o Estevão e eu. Aí tu come aquele pão. Tá dando fome aí? É estratégico. Depois tem lanche. Come aquele pão. Degusta um café com leite.
Primeiro é o leite, depois é o café, senhores. Respeitem isso. Acertem isso antes de casar, tá? Para depois não dar BO. E come, degusta. É bom ou não é? Mas é o resultado. Você está se alimentando do resultado do esforço de alguém. Agora volta para trás. Rebobina a fita, como dizia meu pai. Antes do pão chegar dentro da tua casa, tu teve que ir na padaria. Antes de tu ir na padaria, 4 horas da manhã, o padeiro já tinha embocado para dentro da padaria para começar a fazer a massa. Lá vai farinha, lá vai sal, lá vai açúcar, lá vai fermento. Em alguns casos vai leite, em outros vai ovos, e por aí vai. Azeite, água morna, faz a massa, bate a massa, dá a ela, como é que se diz? Solidez, com a farinha, deixa descansar, depois de descansar, parte, amassa de novo, enrola a massa, unta a forma, coloca dentro da forma. Está aprendendo a fazer pão, irmã? Quer casar, né? Mas, pelo amor de Deus, sabe nem fritar um ovo e quer casar. Estão rindo do quê, irmãos? Então pode ser que tenha alguém do teu lado, hein? Unta a forma, coloca o pão. Para mim que sou caprichoso, abre um ovo, bate ele, passa o ovo, só a gema assim por cima do pão para dar aquele brilho. Parece até que foi polido. Coloca para dentro da forma. Da forma espera alguns minutos. Coloca dentro do forno. 40 minutos no máximo. Teus 3 pão tá pronto. Aquele cheiro de pão. Mas tu entendeu uma verdade? Não. Se ele não dá graça antes de partir, tu sente ele te rasgando. Ai, 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 ai. Isso aqui não é para qualquer cabeça. Se ele não der graça antes de partir, vai doer. Por quê? Porque se já não bastava o processo para chegar e ser pão na mão dele, imagina ele te partindo para poder te repartir. Não, eu vim para pregar Bíblia. Eu vim para pregar Bíblia. Os processos não são para te matar. Lá vai de Récia. Os processos são para dar significativa causa. Na hora em que ele poder pegar o pão e dizer assim: Pai, eu te dou graça. Aí eu vou para a Bíblia. Procure todas as vezes que ele deu graça. A penúltima vez que ele deu graça foi essa daqui. A última vez que ele deu graça foi pelos discípulos. Ele disse assim: Pai, eu te dou graça, porque nenhum destes pequeninos tu deixaste se perder, a não ser um filho da perdição. O que é isso? É conotação de conexão bíblica. Ele está dando graça pelo pão, sabendo que o pão é a representatividade da igreja. Ou não sabeis vós que sois corpo do Cristo? Corpo do Cristo. Por que é que é corpo, pastor? Porque ele mesmo vai dizer: isto é o meu. Fica de pé. Pegou o pão. Partiu. Agora olha para cá. O pão ele pega em silêncio. Mas quando parte ele abre a boca. Não entendeu? Existem cenários na nossa vida, Douglas Urbano, em que nós encaramos algumas realidades e o silêncio de Deus chega a ser ensurdecedor. Existem cenários na nossa vida, irmão Iago, futuro obreiro desta igreja, futuro diácono dessa igreja, existem cenários em que nós estamos não correspondendo com aquilo que estamos vendo. Por quê? O silêncio de Deus é uma fase e nós precisamos passar. E aonde é que nós não correspondemos? Porque a gente fica assim: Deus, tu não vai falar comigo, não? O pastor pregou de novo e tu não falou comigo.
Só que eu quero dizer uma coisa para você. Até no silêncio Deus está falando. Porque o que a gente acha é que Deus só fala quando a boca dele fala, quando a boca dele se abre, quando alguém vem profetizando e fala alguma coisa. Irmão, se Deus não usar profeta, ele já está falando. Por quê, pastor? Porque o silêncio dele é um não, e um não é uma resposta, e uma resposta é uma fala. Ele está em silêncio. Pegou o pão. Quando pegou o pão, partiu. Partir aqui é repartir ao meio para poder repartir as metades. Quando ele parte ao meio, a pergunta que não quer calar é essa aqui. Será que partindo ao meio, eu ouvirei Deus falar alguma coisa? E é exatamente aí onde a voz de Deus nasce. Porque se tem um momento que Deus tem prazer de falar com a gente, é quando a gente está partido. Posso descer? Se vire, foi vocês que autorizaram. Deus, em sua personalidade, que é imutável, incomparável, atemporal, onisciente, onipresente, onipotente, Ele conhece você. Ele sabe das suas limitações. Ele sabe das orações que Ele ainda não respondeu. Ele sabe das dificuldades que tu enfrenta semanalmente, dentro de casa, no lar, com a família. Porque aqui tu está crente. Aqui tu dá glória a Deus, aqui tu usa um terno, uma gravata. Aqui tu vem feliz. Mas só tu sabe como tu está sendo partido dentro da tua casa. Só tu e Deus sabem que esse sorriso no rosto aí é para enganar uma meia dúzia de gente. Só que o que eu acho lindo, senhores, é que quando ele parte o pão ao meio, a Bíblia diz: e tendo dado graça, o partiu e disse: olha para cá. Se nós somos corpo de Cristo, ele diz: isto é o meu. Agora volta, rebobina a fita aí. Olha o que ele começa dizendo: eu estou partindo e quero anunciar a vocês, isso é meu. A Bíblia é simples, é a gente que faz muita firula para pregar. Isto é meu corpo. Está quebrado, mas tu é dele. Está cortado ao meio, mas tu é dele. Te traíram, mas tu é dele. Te machucaram, mas tu tem um dono. Tentaram contra você, tentaram contra a tua casa, tentaram contra a tua família. Levanta essa cabeça, estufa esse peito, olho no olho é suficiente. Você tem um dono, e o teu dono é Jesus de Nazaré, e ele não vai abrir mão de você por causa de nada. Já imaginou ele dizendo: está partido, mas é meu. Está ferido, mas é meu. Está machucado, mas é meu. Está pensando em separar, mas é meu. Está pensando em largar tudo, mas é minha. Está pensando em abandonar todo mundo e ir embora, porque já está de saco cheio dessa família desordenada, mas tu é minha. Está pensando em sair daquele emprego que tu não aguenta mais tanta humilhação, mas tu é minha. Está pensando talvez até mesmo em abandonar a fé, porque tu não vê melhoria, mas tu é minha, é meu. Eu não abro mão de você. O partiu e disse: tomai, pegue na mão e comei, ingira, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Quer mais uma verdade? E eu encerro agora, prometo. Sabe por que é que tu tem que ser partido? Pergunte por quê. Eu preciso ouvir esse porquê com vontade. Pergunte por quê. Porque quem não é partido não alimenta ninguém. Quem não é partido
partido não alimenta ninguém. O pão é bonitinho na padaria, mas só é bom quando ingerido. O pão é bonitinho enquanto está no armário, mas só tem significado se botar uma margarina no meio, se botar uma mortadela, o queijo. Meu filho, tu está partindo, mas vai alimentar muita gente. Está partindo, mas vai. Eu vou orar. E agora eu quero que tu mostre para Satanás que tu não está para brincadeira. Eu queria que tu tivesse a raiva que eu tenho do diabo. Se tu tiver a metade da raiva que eu tenho do Satanás, irmão, nós estamos bom. Estufa esse peito aí agora. É isso aí que o diabo não quer e é isso aí que tu vai fazer. Estufa esse peito, meu filho. Faz peito. Tu gosta de fazer peitinho de galinha quando passa solteira? Faz teu peito de galo agora. Estufa esse peito aí, como se tu fosse um pavão. Levanta esse nariz aí, meu filho. Bota a mão no peito assim, ó. Diga assim: eu posso estar partido. Eu posso estar ferido. Eu posso estar machucado. Mas tem um propósito. Deus vai me usar. Deus vai me usar. E eu vou alimentar muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Tem um propósito nessa ferida. Tem um propósito nesse machucado. Deus vai te usar. 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 Pastor, eu preciso receber uma oração. Porque essa palavra falou comigo hoje. Eu não abro oportunidade para oração em culto de ceia. Mas Deus falou comigo aqui agora. Pastor, Deus falou comigo através dessa mensagem. E eu preciso receber uma oração. Eu preciso resistir isso. Porque agora eu entendi que Deus tem um propósito. Mas eu preciso aguentar. Porque parece que eu não vou aguentar. Sai do teu lugar. E vem desesperadamente para frente do altar. O diabo perdeu mais uma. O diabo perdeu mais uma. O diabo perdeu mais uma.